Prontinho, gente. Já está gravando. Nós vamos resolver essa questão aqui, ó, do seu livro 1B, na página 18, o exercício 10. Então, eu vou ler. Diz assim, ó, a figura a seguir representa um circuito real em perfeito funcionamento, contendo um gerador ligado a um receptor. Entenderam? O texto é só isso, só esse texto pequenininho. É praticamente, é uma frase só, né? Uma frase só. Então, vamos lá. Eu vou desenhar o circuito aqui para a gente poder discutir. Então, vamos lá. O desenho que você tem aí no seu livro é este aqui, ó. Nesta posição aqui, o cara desenhou um elemento de 15 volts. Tá aqui, ó. Força eletromotriz, 15 volts. Pode olhar, gente, eu estou repetindo, não precisa se preocupar. Isso aí já está desenhado no seu livro. É só você ir acompanhando se eu não errei nada. E ele chamou isso aqui de E1. Aqui tem um resistor. Olha o símbolo. Se você olhar o símbolo, você sabe que isso é um resistor e isso é um gerador. Não é? Ou parece ser um gerador. E a resistência é de 3 ohms. R1 igual 3 ohms. Belezinha? E tem um outro elemento aqui embaixo. Ó. Aqui tem um resistor. Olha o símbolo do resistor. A resistência dele, R2, é de 3 ohms. E aqui tem outro elemento assim, ó. E esse elemento é de 25 volts. E2, 25 volts. Tudo bem? Concordam que é esse desenho que está aí no livro? Pode abrir o microfone, conversar comigo. Aqui é um bate-papo. Sim, é esse mesmo. Ok. Eu disse para você que esse desenho tem um erro. Você conseguiu identificar o erro? Pensa um pouquinho. Olha para os elementos. O que nós combinamos? Nós combinamos que tanto esse elemento quanto esse elemento podem representar gerador ou receptor. Gerador e receptor não tem o mesmo símbolo? Só que um é invertido em relação ao outro. Um gerador tem sempre a corrente elétrica saindo do polo positivo. E um receptor tem sempre a corrente chegando no polo positivo. O polo positivo é a barrinha maior. É a barrinha maior. Quando eu tenho um circuito com elementos receptor e gerador, o maior tem que ser o gerador. Gente, pensa. Gerador é o elemento de circuito que produz corrente elétrica. Receptor é o elemento de circuito que consome corrente elétrica. O gerador precisa ser maior. Ele precisa produzir mais energia do que o que vai ser consumido. Se eu tiver muita energia e consumir pouco, dá certo. Se eu tiver pouca energia, não tem como eu consumir muito. Você está entendendo? No texto, o cara escreveu que aqui tem um gerador e um receptor. Está no texto, está escrito no texto. O gerador tem que ser o maior. Por quê? Esse precisa ser o gerador. Porque 25 volts consegue alimentar 15 volts e ainda sobra. 15 volts, se esse fosse o gerador, 15 volts não consegue alimentar 25. Melhorou? Você entendeu o ponto de vista? Você entendeu que o gerador tem que ser o maior? Vamos. Se não entendeu, pergunta. Eu entendi, querido. Sempre, em qualquer circuito, o gerador precisa ser o maior. Se você tem muita energia,
você pode consumir um pouco dela. Se você tem pouca energia, você não pode consumir muito dela. É pouco, hein? Beleza, Ana, eu vi no chat. Belezinha, obrigado. Bom, então, nesse caso, esse tem que ser o gerador. Se ele for o gerador, então a corrente sai do polo positivo. Mas se a corrente sair do polo positivo e entrar aqui, observe que essa corrente vai passar assim. Não é verdade? Então, de acordo com esse desenho, isso aqui não é receptor. Isso é gerador também. Do jeito que está desenhado, isso aqui não é receptor. Por quê? Porque se a corrente elétrica percorre o circuito no sentido anti-horário, ela está saindo do polo positivo. Saindo do polo positivo. Qual a conclusão da história? Se sai do polo positivo é gerador. Mas o cara disse no texto que era um gerador e um receptor. Qual é a conclusão que a gente chega? Que esse desenho está errado. Esse elemento tinha que estar desenhado assim, ó. Olha para cá. Eu acabei de mudar o desenho. O que eu fiz com os polos do gerador? Virei. Por que eu virei os polos do gerador? Nós já discutimos, gente. Um receptor é invertido em relação ao gerador. Então, olha só. Se esse é o gerador, porque ele é o maior, a corrente sai do gerador, do polo positivo, e chega no receptor no polo positivo, que é como deve ser. Entenderam por que no início do exercício eu falei, pessoal, quando eu fui montar a tarefa de vocês, eu ia escolher esse exercício para colocar na tarefa. Por que eu não coloquei? Porque o desenho está errado. Esse elemento aqui, ó, está com o desenho errado. Troque aí, por favor, senão não tem saída, o exercício não tem solução. Posso prosseguir? Ou você tem alguma dúvida deste erro? Para mim tá tudo bem. Mesmo? Que ótimo, fico feliz. Ana, tá legal. Maria Luísa, tá legal. Tá sim, Túlio, obrigada. Ótimo. Então, vamos lá. A pergunta do cara é assim, ele faz 3 perguntas. Letra A. Qual deles representa o gerador? E2. Por quê? Por que é o E2? Porque tem a maior DDP. O gerador tem que ser o maior. Anote isso aí. Anote, é a resposta. Letra A. Quem é o gerador? O E2. Por quê? Porque ele é o maior. Não tem jeito de 15 volts alimentar em 25. Mas tem jeito de 25 alimentar 15 e ainda sobra. 25 alimenta 15 e ainda sobra. Bom, mas e se sobrar, o que acontece? É queimado nas resistências. É gasto nas resistências. Entenderam? O gerador tem que gerar mais do que o receptor. Por quê? Porque tem resistência no caminho. B. Determine a corrente elétrica no circuito. Ah, essa é super fácil. Eu já expliquei. Eu já te dei essa equação. Chama-se lei de Pouillet. Está no seu caderno. Procura no seu caderno. Lei de Pouillet. O que é que diz a lei de Pouillet? Que a corrente elétrica do circuito é igual a força eletromotriz menos a força contra-eletromotriz dividido pela soma de todas as resistências. Neste caso, a eletromotriz é do gerador. O gerador é E2. A contra-eletromotriz é a do receptor, é a E1. E as resistências são essas duas. Então, vamos lá. Eu tenho E2, que vale 25, menos E1, que vale 15. Tá vendo? Ó, tem que ser gerador mesmo. Eu vou subtrair do receptor, então tem que ser o maior menos o menor. Senão vai dar negativo. Como é que a corrente pode ser negativa?
dividido pela soma das resistências, que é 3 mais 3. Aqui, ó, 3 ohms, 3 ohms. Então, quanto vai valer a corrente? 25 menos 15 são 10. Dividido por 3 mais 3, 6. 10 por 6 são 5 terços de ampere. Não dá exato, né, pessoal? 5 dividido por 3 vai dar 1,67, aproximadamente. Meninas, confere lá no gabarito, no final do livro, se está correto. C. Determine a DDP nos extremos do gerador e do receptor. Tá, nós vamos fazer mais que isso. Eu vou separar esse circuito em partes, pedaços. Então, olha lá. Eu vou chamar esse pontinho aqui de pontinho X. Se eu acompanhar a corrente, olha, de X até Y, eu tenho um resistor. De Y até Z, eu tenho o gerador. De Z até W, vou chamar esse... W não, vamos chamar de outra coisa. M. De Z até M, eu tenho outro resistor. E de M até X, o receptor. Tá beleza? Tudo bem? Então, vamos lá. Eu consigo determinar a DDP aqui, ó. Aqui, pessoal, tem um problema, tem um detalhe. Provavelmente, essa resistência é a resistência interna desse gerador. E essa resistência é a resistência interna deste receptor. Quando o cara pergunta qual é a DDP no gerador ou no receptor, basta calcular a DDP entre X e Z. A DDP entre X e Z vale para o receptor e vale para o gerador. Vale para os dois. Ok? Eu estou propondo fazer mais que isso. Calcular até as DDPs intermediárias. Posso calcular essa, posso calcular essa. O que eu acho que o cara está pedindo é essa daqui, ó, XZ. Então, para calcular a XZ e fazer o que o cara pediu, é moleza, não tem segredo. Para eu calcular a DDP XZ, eu posso calcular no gerador ou no receptor. Se eu calcular no gerador, eu escrevo que o XZ é igual à força eletromotriz menos a resistência vezes a corrente. Essa é a equação do gerador. E o gerador está ligado aqui, ó, em X e Z. Então, o XZ valerá. A força eletromotriz é 25. A resistência é 3. E a corrente, 5 terços. 5 terços de ampere. Corta, simplifica. O 3 com 3, sobra 5. 25 menos 5, 20. Então, na verdade, eu descobri que vale 20 volts. Acabou o exercício. Mas, se eu quiser, eu posso confirmar isso. Vamos confirmar? Atenção, não precisa fazer esse segundo cálculo. Ali já resolveu e achou o valor. A DDP aqui é 20 volts. Ó, o gerador produz 25, mas ele queima 5 volts dentro dele. Sobra 20 volts para o receptor. O receptor consome 15 e queima outros 5. Então, vamos lá, eu vou fazer esse cálculo. O XZ também pode ser calculado no receptor. Só que no receptor a equação é E1 mais R1I. Lembra que no receptor é mais, no gerador é menos. Então, o XZ vai valer. A força eletromotriz é 15, mais a resistência interna é 3 e a corrente é 5 terços. Simplificando, vamos simplificar o 3. Olha aqui, simplificando o 3, aqui sobra 5. 15 mais 5 são 20. Olha lá, deu certinho, ó. O gerador fornece 25. Então, olha como é que funciona. Quer ver?
Se eu chamar esse potencial de Y de potencial zero volt, aqui é 0 volt. Quando eu passo pelo gerador, no ponto Z, o gerador aumenta o potencial em 25 volts. Então, eu começo em 0. Quando eu chego aqui, eu tenho 25 volts. Quando eu vou de Z até M, o que acontece? Consome DDP, consome energia. Quanto consome? Está aqui o cálculo, 5. Então, se eu tinha 25 e consumi 5, aqui ficou 20 volts. Quando passa dentro do gerador, consome mais 15. De 20, se consome 15, então aqui em X eu terei 5 volts. Quando eu saio de X e vou até Y, consome mais 5 volts. Eu tinha 5, consumiu 5, ficou 0. Aí começa tudo de novo. O gerador aumenta, gerador gera, gerador produz. Então, o gerador aumenta a DDP em 25 volts, o potencial em 25 volts. Então, começa 0, 25, consome 5, vira 20, consome 15, vira 5, consome 5, vira 0. Aí começa tudo de novo. Vamos. Preciso saber se você entendeu todas as respostas, A, B e C, se entendeu que esse elemento está ao contrário, conferiram o gabarito, se está correto?